Em 2016, Mel Gibson anunciou que estava desenvolvendo uma sequência para seu controverso filme de 2004, A Paixão de Cristo. Desta vez, ele se concentraria na ressurreição de Jesus. Para um diretor conhecido por sua pesquisa histórica obsessiva e disposição para desafiar a ortodoxia religiosa, isso significou mergulhar profundamente em textos antigos, consultar teólogos de múltiplas tradições e buscar perspectivas sobre a ressurreição que o cristianismo ocidental nunca havia explorado completamente. A pesquisa de Gibson o levou à Igreja Ortodoxa Etíope Tewahedo e ao seu cânone bíblico único de 81 livros, uma coleção de textos sagrados excluída de praticamente todas as outras tradições cristãs. Entre esses escritos, Gibson descobriu algo que desafiaria fundamentalmente o que ele pensava saber sobre o cristianismo primitivo, a história da ressurreição e uma das figuras mais incompreendidas e deliberadamente marginalizadas da história bíblica. O que ele descobriu foram informações sobre Maria Madalena. Não a prostituta arrependida da tradição ocidental, não uma seguidora menor relegada a notas de rodapé, mas uma figura de extraordinária importância cujo verdadeiro papel no cristianismo primitivo havia sido sistematicamente suprimido, reescrito e enterrado por quase 2000 anos. Os textos etíopes combinados com outras fontes antigas que o cristianismo tradicional ignorou ou rejeitou revelam Maria Madalena como a primeira testemunha da ressurreição, a apóstola dos apóstolos, mestra e líder na igreja primitiva e possivelmente a discípula mais importante após a ressurreição, mais importante em alguns relatos do que Pedro ou qualquer um dos apóstolos homens. Não era isso que Mel Gibson esperava encontrar. E quando ele começou a discutir essas descobertas em entrevistas e discussões de pesquisa, a resposta das instituições religiosas foi rápida e desconfortável. Porque reconhecer a verdade sobre Maria Madalena significa confrontar séculos de revisão histórica deliberada, admitir que as mulheres desempenharam papéis de liderança no cristianismo primitivo que foram posteriormente apagados e reconhecer que a estrutura da igreja dominada por homens que herdamos não é divinamente ordenada, mas historicamente construída. Isto é o que Mel Gibson descobriu na Bíblia etíope sobre Maria Madalena. Por que o cristianismo ocidental passou séculos escondendo sua verdadeira importância e por que ninguém estava preparado para que essas revelações se tornassem públicas. A Igreja Ortodoxa Etíope Tewahedo preserva um cânone bíblico de 81 livros há mais de 1500 anos, que inclui textos praticamente desconhecidos do cristianismo ocidental. Enquanto as Bíblias protestantes contêm 66 livros e as Bíblias católicas contêm 73, o cânone etíope inclui livros adicionais que eram amplamente lidos no início do cristianismo, mas que foram posteriormente excluídos durante a formação do cânone nos séculos IV e V. Esses textos adicionais incluem o livro de Enoque completo, o livro dos Jubileus, a Ascensão de Isaías, e outros escritos que os cristãos etíopes sempre consideraram escrituras sagradas, juntamente com textos que todos os cristãos aceitam. O que importa não é apenas que esses textos existam, mas que preservem detalhes sobre as crenças práticas e personalidades dos primeiros cristãos que foram posteriormente suprimidas ou reescritas no Ocidente. A tradição etíope desenvolveu-se em relativo isolamento de Roma e Constantinopla, portanto, não esteve sujeita às mesmas controvérsias teológicas e pressões políticas que moldaram o cristianismo ocidental. Esse isolamento preservou perspectivas e informações que as autoridades da Igreja Ocidental se esforçaram para eliminar ou minimizar, incluindo informações sobre as mulheres no início do cristianismo e, especificamente, sobre o papel central de Maria Madalena na história da ressurreição e na Igreja primitiva. Quando Gibson começou a pesquisar textos etíopes para seu filme sobre a ressurreição, ele não estava necessariamente procurando por material controverso sobre Maria Madalena. Ele buscava relatos vívidos e detalhados da ressurreição que pudessem influenciar a forma como retrataria o evento cinematograficamente. Mas à medida que lia comentários etíopes, estudava textos incluídos em seu cânone e consultava teólogos ortodoxos etíopes, um padrão emergiu e não pôde ser ignorado. Maria Madalena aparecia repetidamente.
não como um personagem secundário, mas como uma figura central. A primeira testemunha, o principal mensageiro. E em alguns textos, o discípulo que realmente compreendeu o significado da ressurreição, enquanto os discípulos homens lutavam contra a dúvida e a confusão. No cristianismo ocidental, Maria Madalena tem sido retratada principalmente de 3 maneiras, todas as quais minimizam sua importância. A representação mais persistente a coloca como a prostituta arrependida. Durante séculos, a tradição ocidental identificou Maria Madalena com uma mulher pecadora, não identificada, e ungiu os pés de Jesus em Lucas 7, apesar de não haver nenhuma base bíblica para essa identificação. O Papa Gregório I tornou essa associação explícita em 591 d.C. e ela se tornou ensinamento oficial da Igreja Católica por mais de 1400 anos. Essa identificação transformou Maria Madalena de apóstola em prostituta arrependida, uma figura de redenção, mas não de autoridade ou liderança. Outra representação comum a destaca como a mulher possuída. O texto bíblico afirma que Jesus expulsou 7 demônios de Maria Madalena. A tradição ocidental enfatizou isso, apresentando-a como alguém que havia sido profundamente prejudicada e que, portanto, era subordinada e dependente de Jesus e dos discípulos homens, quando não é retratada como prostituta ou mulher possuída. Maria Madalena, na tradição ocidental, é apresentada simplesmente como uma seguidora secundária, uma entre muitas mulheres que seguiram Jesus e apoiaram seu ministério. Nessa versão, ela é importante, mas não central. Presente, mas não autoritária. Os textos etíopes combinados com outras fontes antigas pintam um quadro radicalmente diferente. Todos os 4 evangelhos canônicos concordam em um fato crucial. Maria Madalena foi a primeira pessoa a encontrar Jesus ressuscitado. Ela estava no túmulo bem cedo, no primeiro dia da semana. Ela viu o túmulo vazio. Ela encontrou Jesus e foi incumbida de contar aos discípulos. Isso faz de Maria Madalena, por definição, a primeira testemunha da ressurreição, o evento fundamental do cristianismo. Em uma religião onde o testemunho de uma testemunha determina a verdade, ser a primeira testemunha da ressurreição é uma posição extraordinariamente significativa. Mas o cristianismo ocidental geralmente minimizou esse papel, tratando o encontro de Maria Madalena como um breve prelúdio às verdadeiras aparições de Jesus aos discípulos homens. O foco rapidamente se desloca para Pedro, para os discípulos no cenáculo, para Tomé e sua dúvida para o caminho de Emaús. A tradição etíope, no entanto, não minimiza o papel primordial de Maria Madalena como testemunha.
Os comentários e textos litúrgicos etíopes enfatizam que ela foi escolhida especificamente selecionada por Jesus para ser a primeira testemunha. Isso não foi acidente nem coincidência. Foi uma encomenda deliberada. O Evangelho de João deixa isso explícito. Quando Maria Madalena encontra Jesus no túmulo, ele a incumbe com estas palavras: Vai aos meus irmãos e diz-lhes: Subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Jesus envia Maria Madalena como apóstola, literalmente alguém que é enviada aos outros discípulos. Isso faz de Maria Madalena, no sentido bíblico mais literal, a apóstola dos apóstolos. Ela foi enviada por Cristo ressuscitado para proclamar a ressurreição àqueles que se tornariam os líderes fundamentais da Igreja. A tradição etíope abraça plenamente esse título. Maria Madalena é venerada na liturgia ortodoxa etíope como a apóstola dos apóstolos, a primeira evangelista da ressurreição, a mulher cujo testemunho estabeleceu a credibilidade da ressurreição para todos os crentes subsequentes. Isso não é uma inovação ocidental, nem uma interpretação feminista moderna. Trata-se de uma antiga tradição cristã preservada na Etiópia, enquanto vem sendo progressivamente minimizada no Ocidente. Os textos etíopes estudados por Gibson incluem não apenas os evangelhos canônicos, mas também comentários e tradições interpretativas que preservam as perspectivas cristãs primitivas sobre o papel de Maria Madalena. Essas fontes deixam claro que os primeiros cristãos etíopes entendiam que Maria Madalena detinha autoridade de ensino e liderança na igreja primitiva. Um texto etíope descreve Maria Madalena ensinando e interpretando as palavras de Jesus para outros discípulos, com alguns discípulos homens ressentindo-se de sua autoridade, enquanto outros aceitavam sua compreensão superior. Isso está em consonância com o material dos evangelhos gnósticos e outros textos cristãos primitivos que o cristianismo ocidental excluiu do cânone. O Evangelho de Maria, um texto do século II encontrado no Egito, mas nunca incluído no cânone ocidental, descreve Maria Madalena ensinando aos discípulos sobre visões e ensinamentos secretos que recebeu de Jesus. Quando Pedro questiona sua autoridade, Levi a defende. Ele diz: Se o Salvador a tornou digna, quem é você para rejeitá-la? Certamente, o Salvador a conhece muito bem. É por isso que ele a amou mais do que a nós. Este texto, embora não faça parte do cânone bíblico etíope, reflete tradições que o cristianismo etíope preservou em sua estrutura interpretativa, enquanto o cristianismo ocidental as rejeitou ou suprimiu. O padrão é consistente em diversas fontes antigas. Maria Madalena possuía autoridade para ensinar, recebeu instruções especiais de Jesus e ocupou posições de liderança nas primeiras comunidades cristãs. Esse papel foi contestado particularmente por Pedro e outros que resistiram à autoridade feminina. Talvez a afirmação mais controversa nas tradições etíopes e em outras tradições cristãs primitivas envolva a relação especial de Maria Madalena com Jesus. Diversos textos antigos descrevem Jesus amando Maria Madalena mais do que os outros discípulos, tratando-a como sua companheira mais próxima e confiando a ela ensinamentos que ele não compartilhava com os outros. O Evangelho de Filipe, outro texto excluído do cânone ocidental, mas conhecido no cristianismo primitivo, contém a famosa passagem: A companheira do Salvador era Maria Madalena. Cristo a amava mais do que a todos os discípulos e costumava beijá-la frequentemente na boca. Os demais discípulos se ofendiam com isso e expressavam sua desaprovação. Disseram-lhe: Por que a amas mais do que a todos nós? O cristianismo ocidental ignorou completamente este texto ou o descartou como heresia gnóstica indigna de consideração, mas a tradição subjacente de que Maria Madalena ocupava uma posição especial de intimidade e confiança com Jesus aparece em múltiplas fontes independentes, sugerindo que ela preserva uma memória histórica genuína sobre a dinâmica da liderança cristã primitiva. A tradição etíope não enfatiza os aspectos românticos ou sexuais que os intérpretes modernos às vezes projetam nesses textos. Em vez disso, as fontes etíopes se concentram na intimidade e estar espiritual e em uma relação de ensino, considerando Maria Madalena como a discípula que melhor compreendeu a mensagem de Jesus e, portanto, a quem foi confiada a transmissão.
Essa primazia espiritual, contudo, representava uma profunda ameaça à liderança masculina que se estabelecia na igreja primitiva. Essa ameaça ajuda a explicar o que aconteceu com o legado de Maria Madalena no cristianismo ocidental. A supressão do verdadeiro papel e importância de Maria Madalena no cristianismo primitivo não foi acidental ou fortuita. Foi sistemática, deliberada e motivada pela transição da igreja primitiva para uma estrutura hierárquica dominada por homens. Nas primeiras décadas após a morte de Jesus, o cristianismo era descentralizado, caótico e diverso. Múltiplas comunidades com diferentes estruturas de liderança, ênfases teológicas e compreensões de autoridade competiam por legitimidade. Algumas comunidades eram lideradas por mulheres. Algumas igrejas veneravam Maria Madalena, Maria, a mãe de Jesus, e outras mulheres como autoridades primárias. Outras possuíam estruturas relativamente igualitárias. À medida que o cristianismo crescia e começava a interagir com as estruturas de poder do Império Romano, as pressões em direção à centralização, à hierarquia e à conformidade com as normas patriarcais romanas se intensificavam. Os líderes que eventualmente conquistariam a vitória institucional, estabelecendo as estruturas que se tornariam as igrejas católica e ortodoxa, eram em sua grande maioria homens e comprometidos com a liderança exclusivamente masculina. Esses líderes enfrentaram um problema. Os primeiros textos e tradições cristãs honravam as mulheres como profetisas, mestras, apóstolas e líderes. Maria Madalena, em particular, tinha credenciais inquestionáveis. Ela foi a primeira testemunha da ressurreição incumbida pelo próprio Jesus de proclamar as boas novas e reconhecida nas primeiras comunidades como mestra e líder. A solução foi uma revisão histórica sistemática. As autoridades da igreja começaram a confundir Maria Madalena com outras mulheres, ao identificá-la com a mulher pecadora de Lucas 7 e com Maria de Betânia. Eles podiam reconhecer sua presença ao mesmo tempo que transformavam sua identidade de apóstola para pecadora arrependida, alguém redimida, mas sem autoridade. Eles enfatizaram a possessão dela, focando nos 7 demônios expulsos para reforçar sua imagem de pessoa danificada, dependente e subordinada, em vez de forte e autoritária. Minimizaram seu papel como testemunha. Embora não pudessem removê-la completamente dos relatos da ressurreição, por ela ser central demais para a tradição, as autoridades da igreja conseguiram reduzir sua importância, desviando rapidamente o foco para os encontros dos discípulos homens com Jesus. Elas excluíram textos que enfatizavam sua autoridade. Os evangelhos e outros escritos que apresentavam Maria Madalena como mestra e líder foram progressivamente excluídos das coleções canônicas. O Evangelho de Maria, o Evangelho de Filipe Pistes, Sofia e outros textos que preservavam tradições sobre seu papel de professora foram considerados heréticos e suprimidos. Eles reescreveram a história da igreja. À medida que as histórias oficiais da igreja foram compostas nos séculos IV e V, o papel de Maria Madalena foi minimizado, enquanto os apóstolos homens foram exaltados. A narrativa da fundação da igreja tornou-se uma história de liderança masculina, apesar das evidências históricas do papel central das mulheres. Essa revisão foi tão bem sucedida que por mais de 1500 anos, o cristianismo ocidental aceitou a versão marginalizada de Maria Madalena como fato histórico. Somente nas últimas décadas, com a recuperação de textos antigos, como o Evangelho de Maria e a reavaliação acadêmica dos evangelhos canônicos, a verdadeira dimensão da revisão histórica tornou-se clara. O que Mel Gibson encontrou em fontes etíopes não eram informações novas. Eram informações antigas que o cristianismo ocidental se esforçou para ocultar. Maria Madalena não é a única mulher cujo papel no cristianismo primitivo foi sistematicamente minimizado. O padrão se repete em diversas figuras. Romanos 16, 7 menciona Júnia descrita como destacada entre os apóstolos. Os primeiros pais da igreja reconheceram Júnia como uma apóstola, mas os copistas medievais não conseguiam aceitar uma mulher como tal. Então mudaram seu nome para Júnio na forma masculina em muitos manuscritos. A erudição moderna restaurou o nome feminino original, mas durante séculos
seu gênero foi apagado. Romanos 16. Descreve Febe como diaconisa da igreja em Cencreia. Muitas traduções para o inglês usam o termo serva ou auxiliar, em vez de diácona, porque os tradutores não conseguiam aceitar que Paulo reconhecesse uma mulher como oficial da igreja. Os Atos dos Apóstolos e as cartas de Paulo descrevem Priscila trabalhando com seu marido Áquila como professora, instruindo o eloquente Apolo. Seu nome costuma aparecer primeiro quando o casal é mencionado, sugerindo que ela era a professora mais proeminente. A tradição da igreja minimizou seu papel, enfatizando em vez disso os professores e apóstolos do sexo masculino. As cartas de Paulo e os Atos dos Apóstolos fazem referência a inúmeras mulheres que profetizaram, lideraram igrejas domésticas e ocuparam posições de autoridade nas primeiras comunidades cristãs. À medida que as estruturas institucionais da igreja se consolidaram em torno da liderança exclusivamente masculina, essas mulheres desapareceram dos relatos históricos oficiais. A tradição etíope preservou mais a memória da liderança feminina, em parte porque o cristianismo etíope se desenvolveu de forma diferente, com tradições monásticas mais fortes, estruturas organizacionais distintas e hierarquias de gênero menos rígidas em alguns contextos. Essa preservação ajuda a explicar por que as fontes etíopes retêm memórias apagadas em outros lugares. Quando Gibson começou a compartilhar o que havia aprendido sobre Maria Madalena, a partir de fontes etíopes e de suas pesquisas mais amplas, a resposta das instituições religiosas e das comunidades cristãs conservadoras foi defensiva e desdenhosa. Os críticos argumentaram que os textos etíopes não são confiáveis porque não são aceitos pelo cristianismo tradicional. Eles alegavam que os evangelhos gnósticos são invenções heréticas e não devem ser levados a sério. Insistiam que enfatizar o papel de Maria Madalena é uma agenda feminista moderna, não um fato histórico. Eles sustentavam que os pais da igreja que moldaram o cânone sabiam o que estavam fazendo. Tinham boas razões teológicas para excluir certos textos. Afirmavam que o papel subordinado das mulheres na liderança da igreja é biblicamente ordenado e não pode ser questionado. Mas essas objeções ignoram fatos incômodos. O cristianismo etíope é tão antigo quanto o cristianismo ocidental. A tradição etíope tem o mesmo direito de preservar as autênticas crenças cristãs primitivas. Rejeitá-la por ser diferente da tradição ocidental é um raciocínio circular. Os evangelhos gnósticos preservam tradições antigas, embora alguns aspectos da teologia gnóstica difiram dos ensinamentos ortodoxos. Esses textos contêm informações históricas sobre o cristianismo primitivo, que são valiosas, mesmo quando as conclusões teológicas são controversas. O Evangelho de Maria, por exemplo, foi escrito no século II, antes de alguns textos que foram incluídos no cânone. Os evangelhos canônicos corroboram a importância de Maria Madalena, mesmo em textos aceitos pelo cristianismo ou tianismo ocidental. Maria Madalena é a primeira testemunha da ressurreição incumbida por Jesus de proclamar as boas novas aos discípulos, tornando-a, por definição, uma apóstola. Minimizar seu papel exige ignorar o que os textos canônicos realmente dizem. O processo de formação do cânone foi político. Os textos incluídos e excluídos do cânone bíblico foram determinados em parte por considerações teológicas, mas também por lutas de poder e interesses institucionais. Textos que apoiam a liderança feminina foram excluídos em parte porque os líderes da igreja que estabeleciam uma hierarquia exclusivamente masculina os consideravam uma ameaça. Os argumentos bíblicos em favor da liderança exclusivamente masculina são seletivos. O mesmo Paulo, que escreveu passagens usadas para restringir os papéis das mulheres, também reconheceu as mulheres como apóstolas, diaconisas, profetisas e colaboradoras. Interpretar as declarações complexas de Paulo exige escolhas sobre quais passagens enfatizar, e o cristianismo institucional tem consistentemente escolhido passagens que apoiam a autoridade masculina, minimizando as passagens que reconhecem a liderança feminina. A resistência às revelações de Gibson sobre Maria Madalena reflete uma ansiedade mais profunda.
Reconhecer sua verdadeira importância significa reconhecer que a estrutura da igreja dominada por homens que herdamos não é divinamente ordenada, mas historicamente construída e poderia ser diferente. Então, o que isso significa na prática? Se Maria Madalena era realmente a apóstola dos apóstolos, a primeira testemunha, a mensageira comissionada e possivelmente a discípula que melhor compreendia os ensinamentos de Jesus, quais são as implicações? Para a interpretação bíblica, isso significa ler os relatos da ressurreição com um olhar renovado, reconhecendo a centralidade de Maria Madalena, em vez de tratá-la como uma personagem secundária, cujo papel é rapidamente suplantado pelos discípulos homens. Para a história da igreja, isso significa reconhecer que o cristianismo primitivo era mais diverso, mais caótico e mais aberto à liderança feminina do que as histórias oficiais retrataram, e que a institucionalização da liderança exclusivamente masculina não era inevitável nem divinamente ordenada, mas representava a vitória de uma facção sobre as outras. Esta é uma verdade institucional que muda a história. Para a prática da igreja contemporânea, isso levanta questões urgentes sobre se a exclusão das mulheres de funções de liderança e ensino pode ser biblicamente justificada, visto que as mulheres ocupavam exatamente esses papéis nas primeiras comunidades cristãs. E se a primeira mensageira comissionada da ressurreição fosse uma mulher, esta é uma questão de liderança. Para entender Jesus, isso sugere que ele desafiou intencionalmente as normas patriarcais, elevando mulheres a posições de autoridade, confiando a proclamação da ressurreição a uma mulher e estabelecendo comunidades onde o gênero não determinava essa autoridade espiritual. Líderes religiosos posteriores reverteram essa visão igualitária ao construírem estruturas institucionais. Essa reversão mina o impulso igualitário original. Para a teologia cristã, isso significa reconhecer que o que nos foi ensinado como cristianismo tradicional muitas vezes reflete o cristianismo institucional dos séculos IV e V, não o movimento de Jesus do primeiro século, e que a recuperação de tradições anteriores pode revelar um cristianismo bastante diferente daquele que herdamos. A palavra tradicional precisa de contexto. O filme de ressurreição planejado por Mel Gibson pode ou não incorporar totalmente o que ele aprendeu sobre Maria Madalena em fontes etíopes e de outras origens. Escolhas artísticas, pressões de estúdio e expectativas do público podem limitar a quantidade de material desafiador que chega às telas. Mas a visibilidade de Gibson é importante porque traz essa discussão para o centro das atenções. A história suprimida está se tornando cada vez mais difícil de suprimir. Os textos estão disponíveis, o conhecimento acadêmico está se acumulando. As evidências são substanciais demais para serem descartadas. Maria Madalena foi a primeira testemunha da ressurreição. Ela foi incumbida por Jesus ressuscitado de proclamar as boas novas aos discípulos, tornando-se literalmente a apóstola dos apóstolos. Ela detinha autoridade de ensino e liderança nas primeiras comunidades cristãs. Era honrada nas antigas tradições cristãs como uma figura central na fundação da fé. Depois foi sistematicamente marginalizada. Sua identidade foi confundida com a de prostitutas e com a de mulheres possuídas. Sua autoridade foi negada. Seu papel como professora foi apagado e seu legado foi sepultado sob séculos de história da igreja dominada por homens que não conseguiam aceitar que uma mulher tivesse sido a primeira e mais importante a proclamar a verdade central do cristianismo. A Bíblia etíope preserva a memória da verdadeira importância de Maria Madalena, não porque os etíopes inventaram novas tradições, mas porque mantiveram tradições antigas que o cristianismo ocidental abandonou progressivamente quando essas tradições entraram em conflito com a autoridade hierárquica masculina. O testemunho etíope é importante porque preserva o que outros deixaram de lado. O que Mel Gibson descobriu na Bíblia etíope sobre Maria Madalena não foi uma informação nova e chocante. Trata-se de informação ancestral que sempre esteve disponível para qualquer pessoa disposta a olhar além da tradição da Igreja Ocidental e examinar os textos e tradições cristãs primitivas com olhos honestos. Esta é uma história antiga, não uma invenção moderna.
Ninguém estava preparado, porque reconhecer a verdade sobre Maria Madalena exige confrontar fatos incômodos sobre como o cristianismo se desenvolveu, como a autoridade da igreja foi estabelecida e o quanto do que nos foi ensinado como tradição divinamente ordenada. É, na verdade, construção humana que serviu a interesses institucionais em vez de preservar a verdade histórica. Esse confronto é sobre a verdade. A apóstola dos apóstolos esperou por quase 2000 anos para ser reconhecida por quem realmente era. Talvez seja finalmente a hora de a igreja e o mundo reconhecerem o que os primeiros cristãos sabiam e o que a tradição etíope jamais esqueceu. Maria Madalena foi a primeira. Ela foi enviada pelo próprio Jesus. Ela proclamou a ressurreição quando os discípulos homens ainda se escondiam com medo e dúvida. Ela foi uma apóstola, uma mestra, uma líder, a primeira evangelista. E o fato de essa verdade ter sido suprimida por tanto tempo é uma das maiores injustiças históricas do cristianismo. Uma injustiça que está se tornando impossível de sustentar à medida que textos antigos revelam verdades que as autoridades institucionais não podem mais silenciar. Foi isso que Mel Gibson descobriu. E é por isso que ninguém estava preparado.